Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai responder como eu consigo aumentar o meu tempo de serviço no INSS para consequentemente conseguir me aposentar. Se essa é a sua dúvida, se você tem dúvida de como aumentar o teu tempo de serviço lá no INSS para conseguir a tua aposentadoria, acompanhe esse vídeo aqui com as informações. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente está fazendo uma série de vídeos respondendo as principais dúvidas das redes sociais e aquelas que chegam aqui no WhatsApp do escritório sobre dúvidas gerais de INSS. Na dúvida de hoje, a gente recebeu uma solicitação perguntando como eu posso aumentar o meu tempo de serviço no INSS e, consequentemente, conseguir minha aposentadoria. Então, o que a gente pode explicar sobre isso? Pessoas que não conseguiram preencher o tempo mínimo para conseguir se aposentar no INSS, elas têm algumas estratégias sim para conseguir aumentar o tempo de serviço, por exemplo, lá e conseguir a tão sonhada aposentadoria. Então, primeira coisa que a gente pode falar é o tempo de segurado especial ou o tempo rural. Muitas pessoas trabalharam na roça quando eram pequenas, trabalharam no campo, exerciam atividade com a família, muitas vezes em regime de economia familiar. Então essas pessoas elas podem requerer a averbação e o cômputo desse tempo de serviço para consequentemente fechar os requisitos para uma aposentadoria. Existem diversas maneiras de como conseguir, principalmente com a documentação, testemunhas. Vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo alguns documentos que podem auxiliar, porque tem um vídeo específico aqui no canal tratando sobre isso. A outra forma que vocês também podem tentar é a conversão de atividade especial em tempo comum. E o que é isso? Então, pessoas que trabalharem em alguma atividade seja considerada especial ou com exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde, podem ter um acréscimo no tempo ali de contribuição. Como que eu consigo provar isso? Com formulários específicos, com o perfil profissiográfico previdenciário, que também é conhecido como PPP, o LTCAT também, e até mesmo uma perícia no ambiente de trabalho, a depender da situação aí. Então, primeiro seria o serviço rural, tempo rural que a gente poderia averbar. A segunda é reconhecer atividade especial. E a terceira também, que a gente pode elencar aqui, é o tempo no exército, quem serviu o exército. Então, homens que tenham servido exército ali, por exemplo, podem ter direito. Outra coisa que a gente também pode destacar é se a pessoa tenha contribuições como autônomo, tenha trabalhado, por exemplo, como autônomo, mas não tenha efetuado as contribuições na época correta, mas tenha provas que exercia essa atividade. Vou citar um exemplo aqui. O médico, por exemplo, que trabalhou determinado período de tempo e não contribuiu. Ele era profissional autônomo, mas naquela época deixou de recolher. Se ele tiver provas que ele tenha efetivamente realizado alguma atividade, ele pode sim recolher em atraso, que a gente fala, né? Ou até mesmo realizar uma coisa chamada retroação da DIC. Então existe retroação da DIC, recolhimento em atraso, mas tudo vai depender, porque nem sempre você fazendo aquela estratégia você consegue completar o tempo ou os requisitos para aposentadoria. Então é muito importante que antes que você faça qualquer coisa nesse sentido, você sempre busque auxílio de um profissional, tá? Por quê? Porque, como eu já falei, às vezes você pode recolher em atraso um determinado período de tempo e esse recolhimento, às vezes, pouco adiantado para a concessão do seu benefício de aposentadoria. Outro ponto que a gente também pode destacar, que é bem importante, são pessoas que estudaram em escola técnica. Então, se esse é o seu caso e você conseguir comprovar essa situação, você também pode ter um cômputo daquele período na sua aposentadoria. Então, como eu falei, existem várias situações que podem aumentar o seu tempo de serviço lá no INSS e, consequentemente, te dar direito na sua aposentadoria. Mas a gente sempre deve ressaltar que antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, busque um auxílio de um profissional da sua confiança para ver qual será a melhor orientação. Porque não é porque uma pessoa utilizou aquela situação, determinada situação, no caso dela, que a mesma situação vai se aplicar no seu caso. Isso é muito importante. Então, às vezes, uma pessoa recolheu em atraso para a aposentadoria dela e conseguiu, e você também acha que pode recolher em atraso para conseguir essa aposentadoria. Nem sempre, porque cada histórico de contribuição é único. Então, novamente reforçando, sempre busque auxílio de um profissional.
Se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria ou as formas de como aumentar o seu tempo lá na INSS, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Até breve.